Na CBN Vale do Itajaí, Medicina e Saúde. Pauta o câncer infanto-juvenil, que é a maior causa de mortes por doença na faixa de 5 a 19 anos. Mas tem até 80% de chances de cura com diagnóstico precoce. 23 de novembro foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, uma data para alertar cada vez mais pais e responsáveis sobre a importância de exames periódicos e sintomas diferentes e frequentes nas crianças. Para falar desse assunto tão importante aqui no nosso quadro Medicina e Saúde, eu recebo na CBN, mais uma vez, a doutora Marcela de Moraes Barros e Souza, coordenadora da Oncologia Pediátrica do Hospital Santo Antônio, marcando também esse importante mês, o Novembro Dourado. Doutora Marcela, bom dia, mais uma vez conosco. Que bom recebê-la aqui na Rádio CBN. Bom dia, muito bom sempre vir aqui. Obrigada pelo convite. Doutora, começamos com essa informação que eu apresentei aqui na introdução da nossa conversa. O câncer infanto-juvenil tem até 80% de chances de cura, doutora. Uma boa notícia, até para deixar muitos pais que às vezes recebem um diagnóstico sem o chão, mas aqui com a certeza, se for descoberto em tempo, tendo acompanhamento, tem sim esse alta chance de cura, doutora. É isso mesmo. Por isso que a gente dá tanta importância para esse Novembro Dourado, né, para essa data, 23 de novembro, de realmente divulgar e estar na mídia, mostrando que, infelizmente, as crianças têm câncer. Então, muitos pais têm medo de ouvir até a palavra. Tem mãe que fala, ela não tem aquela doença, né, doutora? Daí elas têm até medo de pronunciar a palavra câncer, né? Mas a gente tem, sim, criança com câncer. É raro, mas tem. Infelizmente, ela ainda impacta numa alta mortalidade, é isso que a gente quer diminuir com essas campanhas, mas tem que pensar no câncer infantil sim, porque como você falou, ele chega a 80%, 85% de chance de cura nos diagnosticados precocemente. Então, cânceres, tumores sólidos, por exemplo, tirando a leucemia e linfoma, às vezes só a cirurgia já trata a criança, não precisa de quimioterapia, não precisa ficar carequinha, não sofre tanto, né? Então, essa é a importância do diagnóstico precoce. A criança chega a se livrar da quimioterapia se diagnosticar precocemente. Se chega já com metástase, tem que fazer cirurgia, tem que fazer químio, é um sofrimento para ela, para a família, então essa é a importância. Doutora Marcela, esse diagnóstico precoce, na maioria das vezes é feito ali, acompanhado ali, numa aquela consulta de rotina, por exemplo, a criança até 1 aninho se aconselha que todos os meses vá com a sua mãe, né, numa unidade de saúde, para ter aquele acompanhamento. Geralmente é ali que se descobre ou é de uma hora para outra um sintoma inesperado que leva a uma emergência do pronto-socorro, a um AG, a um consultório particular, assim, de repente aparece algum problema, doutora? O diagnóstico pode ser sim na consulta de rotina, mas não é a maioria. A maioria, a criança apresenta algum sintoma. Claro, a importância da consulta de rotina é fundamental, porque principalmente os tumores abdominais, eles são encontrados ao acaso numa consulta de rotina. Então, tumor de rim, neuroblastoma, tumores hepáticos. Eu encontrei um paciente, veio comigo consultar ano passado por uma anemia. E não tinha nada a ver com a doença dele. Quando ele chegou para mim, nem anemia ele não tinha mais. O hemograma dele estava normal. Só que pediatra é assim, né? Tira a roupa, examina de cabo a rabo. Então, fui palpar o abdômen dele, o fígado muito maior que o normal. Eu falei, olha, mãe, da anemia tá tudo bem, não tem mais anemia, o exame tá ótimo. Mas ele tem uma alteraçãozinha aqui no fígado, vamos fazer um ultrassom. E era um tumor de fígado que a mãe não tinha percebido, que o pediatra que tinha consultado anteriormente, talvez realmente não tinha aparecido ainda, porque o tumor na criança ele cresce muito rápido. Então, isso ocorre sim, a gente faz diagnóstico na consulta de rotina, mas é a minoria. A maioria, a criança apresenta algum sintoma. Por quê? A maioria dos nossos tumores é leucemia e tumores do sistema nervoso central. Os dois, eles são bem sintomáticos, então, e eles são muito súbitos, como você falou, vem muito rápido. O tumor na criança ele não é indolente na maioria das vezes, ele é muito rápido e agudo. Então, os sintomas são rápidos, geralmente em 15 dias, 3 semanas, no máximo um mês, a criança está apresentando os sintomas.
Vamos pontuar aqui, então, alguns dos principais sintomas que pode, de repente, diagnosticar já ali um caso de câncer infantil, doutora, infanto-juvenil? Sim. Então, na leucemia, que é o nosso maior número de casos, a criança tem anemia, que a mãe vai perceber com uma palidez cutânea, então realmente a criança vai ficando branquinha de semana a semana, assim, ela em 15 dias, 3 semanas a mãe percebe que a criança ficou mais pálida, com isso vem junto o cansaço, a fadiga, a criança com leucemia ela é uma criança cansada, uma criança que não tem força para correr, para brincar, para pular, que é diferente que às vezes as mães estão preocupadas que o filho está meio branquinho, pode ter uma anemia, mas está pulando, brincando. Então, a criança com leucemia realmente ela tem uma fadiga. Aumento dos linfonodos, que são as ínguas no pescoço, que é bem comum em quase todas as crianças, porém as ínguas da leucemia e do linfoma também, elas são grandes, geralmente ínguas maiores que 2 centímetros, que persistem por mais de 7, 10 dias, têm que ser investigadas. Dores nas pernas também é uma queixa muito comum entre todas as crianças. Então, criança que tem uma vida muito ativa, que faz esportes ou que brinca num final de semana numa cama elástica, que pula muito, ela vai ter uma dor na perna à noite. Principalmente aquela noturna, né? A criança vem, ai mãe, minha perna dói, e a mãe tem que fazer uma massagem, e isso pode se repetir. Só que no dia seguinte a criança está pulando, brincando, vida normal. Essa que a gente chama, que os antigos já chamavam de dor de crescimento. Mas a dor na perna da leucemia, ela não passa no dia seguinte. A do crescimento dói à noite, acorda de manhã, a criança pula, brinca, vai para a escola, normalmente. Só vai ter a dor de novo daqui 2, 3 dias. E a leucemia não, é uma dor intensa e que persiste com dor. Daí, para os tumores de sistema nervoso central, que é o nosso segundo mais comum, a criança tem muita dor de cabeça, principalmente matinal, com vômitos, enjoos matinais, e daí perda de força de algum membro, de braço, perda de equilíbrio, convulsões, dificuldade de se expressar, de falar, alguma alteração de comportamento mesmo. Daí, os outros tumores, eles vêm mais localizados, né? Então, o tumor de osso é um abaulamento, uma dor localizada na perna. Os de abdômen, as mães podem palpar o abdômen quando estão dando banho no bebê, quando estão passando sabonete, que a mão escorrega na barriga, elas já podem perceber um abaulamento. E daí sim, esses na consulta de rotina, a grande maioria é diagnosticado. Doutora Marcela, casos de câncer infanto-juvenil, eles estão relacionados com casos de câncer na família? É hereditário na maioria das vezes ou nem sempre, doutora? Não, na maioria das vezes não. Raramente ele é relacionado a alguns casos familiares. Existem algumas síndromes familiares que predispõem ao câncer, mas isso é exceção. São principalmente alguns tumores de sistema nervoso central e o câncer dos olhos, que ele é mais relacionado à genética. Mas a nossa grande maioria, mais que 90%, são ao acaso, não tem histórico familiar pregresso, são crianças previamente rígidas, são crianças saudáveis, que nunca tiveram nenhuma doença. Então, o câncer ele não escolhe família, não escolhe a classe social, não escolhe quem vai ter. Qualquer pessoa, qualquer criança pode ter, então todos têm que ficar atentos. Ouvintes participando aqui, a Ivone Dutra, a mamãe Ivone, mãe do William, perguntando, doutora, a relação da leucemia com a anemia ou a relação da anemia com a leucemia? Isso é uma pergunta que eu sempre gosto de responder, porque muita gente acha que a leucemia vem de uma anemia mal curada, né? A gente ouve muito, eu ali no consultório como atendo anemia, as pessoas, tem que curar direito essa anemia, senão isso vira uma leucemia. Isso é um mito. Não é verdade, a anemia não vira leucemia. O contrário que ocorre. Então, um dos sintomas, uma das alterações no exame de sangue da leucemia é a anemia, mas não o invertido. Então, a leucemia acaba desenvolvendo uma anemia pela leucemia. Mas quem tem anemia crônica, anemia por falta de ferro, a talassemia, anemia falciforme, as outras anemias não têm relação nenhuma com a leucemia. Não predispõe a ter leucemia quem tem anemia. E a própria leucemia, doutora, ela tem diferentes formas de apresentação, né? Sim. A gente tem pacientes com leucemia que, inclusive, nem tem anemia no diagnóstico, né? Então, não precisa ter anemia e palidez para ser leucemia. Sangramento também, que eu não falei anteriormente, é um sintoma, às vezes, de leucemia, né? Então, essa relação da anemia e leucemia não tem, só é um sintoma mesmo. Pergunta que vem da nossa produção, o câncer infantil ele possui características diferentes, bem diferentes em relação ao câncer em adultos? Sim. A única
semelhança é que o câncer, a gente tem por definição, é uma proliferação sem controle de células, né? Então, a gente tem no nosso corpo umas células que controlam a produção das nossas células normais, as saudáveis, e que a gente perde esse controle no câncer. Então, o câncer, uma célula que era saudável começa a se produzir sem desgovernada, né? Ela não consegue controlar. Essa é a única semelhança. Mas a quimioterapia é diferente do adulto e da criança, né? Na grande maioria das vezes, poucas, leucemia, alguns adultos jovens têm parecido com a da criança, mas a criança não tem câncer de mama, não tem câncer de próstata, raramente de pulmão, então é bem diferente. Então, infelizmente no adulto a gente não tem uma taxa de cura tão grande quanto na infância, então é isso que a gente tem que pensar e estar confiante que na criança a gente cura mais do que no adulto, e o da criança é muito raro ser indolente, ficar escondidinho ali. O da criança, geralmente, ele manifesta mais rápido também e a gente consegue detectar mais precocemente e curar em maior número do que o do adulto. E sobre esse estar confiante, doutora, já foi colocado isso em outras oportunidades, mas eu peço para a senhora agora também aqui repetir quando começou os seus estudos envolvendo a medicina, escolhendo pela área da oncologia e hoje, em 2019, também o crescimento, né, desse processo de cura envolvendo as nossas crianças, passando pela própria medicina. Isso é muito animador, né? Apesar de a gente ouvir as pessoas falam, nossa, mas esse câncer mata tanta gente, né? O câncer é tão ruim, mas vem melhorando. As taxas de cura vêm aumentando, as drogas novas estão surgindo. Então, hoje a gente tem muitas terapias gênicas, que é terapia diretamente no gene do tumor, então que as nossas taxas de cura aumentaram muito. Então, o meu primeiro congresso de oncologia, acho que eu já te contei essa história, eu estava na faculdade ainda, não tinha nem me formado. E a abertura do congresso foi em São Paulo, um oncologista falou para a gente assim, em 77, quando eu comecei a trabalhar, 30% sobrevivia, 70% morria. E hoje, naquele congresso que já faz 20 anos, 70% curava e 30% falecia. Hoje a gente está chegando nos 80%, 85%. Então está sim melhorando. A gente tem que acreditar, tem que diagnosticar, tem que pensar, tem que procurar ajuda logo, não ficar com medo da doença, medo do nome da doença, e tem que procurar ajuda, tem que lutar pelo teu filho, porque tem sim cura e a gente está melhorando a cada ano que passa, está melhor. E essa procura é muito direcionada aqui na nossa região para o setor de oncologia pediátrica do Hospital Santo Antônio. A luta continua. O Jantar Dourado agora, recentemente, doutora, ele trouxe bons números. Nossa, foi para o trabalho de vocês. A gente agradece que vocês nos apoiaram, né? A gente veio aqui na semana do jantar, né, divulgar, e realmente a gente teve um lucro de R$170 mil. A gente sabe que a gente precisa de muito mais do que isso para fazer uma ala, né, oncológica, mas é com essas pequenas ajudas, com a ajuda de cada um, que a gente vai conquistar essa nossa tão esperada ala especial, um lugarzinho, né, uma área da internação especial para eles. Descreve para o nosso ouvinte hoje como é que é esse espaço de vocês atualmente, recebendo crianças, internando as crianças com diagnóstico de câncer, vocês profissionais de oncologia, como é que é essa relação com os pacientes familiares dentro do Hospital Santo Antônio? Hoje a gente consegue fazer todo o tratamento, né? Eu sempre gosto de elogiar muito, porque o hospital, a direção do hospital, ele não mede esforços para que as crianças tenham o melhor tratamento e não falte nada. Porém, a gente hoje usa quartos da pediatria geral, que a gente chama. Então, na pediatria geral interna, pneumonia, meningite, gripe A, diarreia, e os nossos pacientes estão lá naquele setor, porém em quartos separados. Então, os nossos pacientes, eles não podem ficar transitando no corredor, não podem ir na brinquedoteca brincar com aquelas crianças que têm doenças que contagiam. Então, os nossos têm que ficar dentro dos quartos isolados e não podem sair do quarto. Na nossa ala, o que vai acontecer? A gente não vai ter doenças de crianças, né, saudáveis, crianças que têm imunidade boa. Então, a gente não vai ter as pneumonias, as viroses, os resfriados. Então, na área em comum da nossa ala, a gente quer fazer um cinema, quer fazer um refeitório para as crianças com as mães comerem fora do quarto, porque isso hoje também é uma dificuldade, né? Às vezes uma criança
que está do ladinho da outra. Uma está fazendo químio, está enjoadinha. A outra já está numa fase que está quase indo para casa, que está bem, quer comer. Daí vem aquele cheiro de comida dentro do quarto. A que está enjoada já fica enjoada. Então, a gente quer fazer uma ala de refeição separado para quem quer comer vai na ala, quem não quer comer fica no seu quarto, né? E com isso eles vão ter essa proteção de não ter o risco de infecções. A gente vai ter profissionais especializados, nós vamos ter enfermeiros e nutricionistas, todo o pessoal especializado em oncologia, porque ali no hospital todo mundo se envolve, faz curso e se especializa em punção de catéter. Então, a gente vai ter um lugar especial com profissionais especiais, aumentando a segurança e o menor risco de infecção para eles, que o risco de infecção deles é muito grande. Então, somente com o jantar dourado, realizado no início deste mês, se conseguiu, então, esse valor de R$170 mil, doutora. Qual o valor ainda necessário para se conseguir colocar realmente esse novo espaço de portas abertas para os nossos pacientes? Sim, o nosso projeto não está finalizado ainda, né? Ele está sendo realizado, mas estima-se que uns 5 milhões vai precisar para fazer a edificação, né, o prédio, a reforma, toda a construção e aparelhagem, né, para mobiliar, digamos assim, 5 milhões. Seria um novo espaço ou utilizariam o espaço do Hospital já Santo Antônio? Acomodaria ali a construção de um novo espaço? A nossa ideia inicial era utilizar um espaço que já está lá, né, que não está sendo utilizado e reformar. Porém, no projeto, a gente começou a perceber que para essas crianças, para ser o ideal, eles precisam de uma tubulação de água, de ar, toda especial, com tudo novo, com filtros, né? Porque a gente quer fazer agora, já que a gente vai fazer o melhor, né? Que seria o ideal. Então, por isso que a gente está nesse novo projeto de fazer uma construção de um prédio ali no meio das duas, da parte antiga e da nova. E ali naquele prédio outras alas poderão ser construídas também, mas a nossa ala ser construída ali com esses filtros especiais, com a tubulação, para diminuir o risco de bactérias, de fungos, de qualquer infecção. Só quem está dentro do hospital é que sabe realmente essa realidade, o que é esse risco constante 24 horas. Muitas vezes entramos por uma situação e acabamos permanecendo um pouquinho mais, porque ali dentro, infelizmente, né, acaba se desenvolvendo um novo probleminha. É isso mesmo. São muitos detalhes que a gente tem que pensar, então, pensando assim, a gente optou por esperar um pouquinho mais, fazer a construção e ter maior proteção para eles. Em um minuto, qual é o recado da doutora Marcela de Moraes Barros e Souza para finalizar, para fechar esse Novembro Dourado? O recado é para os pais e também para os médicos que atendem crianças, né? Então, não só pediatra atendem crianças, então os médicos da rede básica, né? Os médicos de saúde da família, os clínicos gerais, para pensarem no câncer infantil. Apesar de ser um diagnóstico muito duro, um diagnóstico difícil, a gente tem que pensar, porque fazendo o diagnóstico precoce e o encaminhamento precoce para a gente, né, o Santo Antônio, nós temos médicos oncologistas de sobreaviso 24 horas por dia, 365 dias no ano. Nós somos 4 médicos e que nós estamos lá sempre. Então, se um médico pensar num câncer e o encaminhamento achar que vai demorar, agora é época de fim de ano, que o postinho fechou, que o CISREG não está funcionando o agendamento, ligue para o Hospital Santo Antônio, né? Então, é esse o meu apelo. As mães pensam, as mães levam para o médico, mas o médico também tem que agilizar esse encaminhamento e chegar logo para a gente. Então, se pelas vias normais de guia, de CISREG, ele acha que vai demorar, ou ele fala para a mãe, eu te dou encaminhamento, volta aqui semana que vem. Se não tiver ainda a consulta agendada, eu vou ligar, né? Porque leucemia e linfoma tem que ser no mesmo dia. E os outros tumores podem esperar. Mas liguem e procurem nosso hospital, nós estamos esperando vocês, porque assim a taxa de cura vai ser muito maior, menos sofrimento para a família e a gente vai continuar fazendo esse trabalho lindo e salvando essas crianças. E que todos os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde tenham realmente esse respeito, essa preocupação e esse zelo pelos pacientes. Doutora Marcela, muito obrigada por estar conosco mais uma vez, tá? Obrigada a vocês. Doutora Marcela de Moraes Barros e Souza, coordenadora da Oncologia Pediátrica do Hospital Santo Antônio. Estamos no Novembro Dourado, um mês importante que marca inclusive a passagem do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil.